Seja muito bem-vindo ao Urupurco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Sequeto, trato aqui dos assuntos do Palmeiras. Nem vou explicar que estou aqui sem o Clebinho, porque vocês já sabem, né? Não tá dando para gravar juntos. E eu estou aqui hoje para falar de oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Super Mundial. Todos os brasileiros classificados. E especificamente hoje eu estou aqui para falar de um confronto entre brasileiros, Palmeiras e Botafogo. E promete esse jogo, hein? A gente quis o destino que mais uma vez Palmeiras e Botafogo se enfrentassem, né? Foi um grande jogo na decisão do Brasileiro de 23, depois na Libertadores de 24, também no Brasileiro de 24, até aqui 2-1 Botafogo, né? O Botafogo levou as melhores aí, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro de 24, e o Palmeiras levou a melhor no Brasileiro de 23. Então agora, nesse Super Mundial, os dois times se enfrentam também para ver quem vai às quartas de final. E aí, como palmeirense, a gente não pode ser aqui hipócrita. Quando a gente viu o grupo que o Palmeiras estava e o grupo que o Botafogo estava, a gente falou, tem que passar em primeiro, porque a gente quer evitar de pegar o PSG. Né? A gente imaginava até que o Atlético de Madrid pudesse ser segundo nesse grupo, né? E a gente olhava e falava assim, poxa, o Atlético de Madrid e o Botafogo tem jogo, né? Contra o PSG, a gente imaginava que não desce. Claro que depois que o Botafogo enfrentou o PSG, vários clubes também brasileiros falaram, olha, se fizer um jogo direitinho, um jogo perfeito aqui, dá para ganhar, né? Que vai ser mais ou menos a situação que o Flamengo vai enfrentar com o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, o Felipe Luiz falou isso, né? Na questão de ter uma elite europeia, que eu também já tinha falado aqui em alguns vídeos desse Mundial aqui no Urupurco, né? Vai ver o Felipe Luiz está vendo o Urupurco, né? E está citando aí sem dar fonte. Tô brincando, claro que não. Essa é a visão do Felipe Luiz mesmo de futebol, dessa elite europeia. Então o PSG é um time dessa elite, o Bayern de Munique é um time dessa elite, né? Tem outros, o próprio Real Madrid, embora esteja em reconstrução agora, o próprio Manchester City e outros que nem estão nesse Mundial, como o Liverpool, como o Barcelona, que também fazem parte dessa elite. Então a gente olhava ali e a gente, poxa, queria que passasse, né, o Atlético de Madrid ou o Botafogo em segundo, e isso acabou acontecendo. A grande questão é que apesar do Botafogo ter sido segundo no seu grupo e o Palmeiras primeiro no seu grupo, o Botafogo chega com a moral muito mais alta do que chega o Palmeiras. O Botafogo fez uma primeira fase melhor, né? Foi 6 pontos do Botafogo contra 5 do Palmeiras, só que uma dessas vitórias do Botafogo foi gigantesca contra o PSG num jogo tecnicamente e taticamente perfeito. E contra o Atlético de Madrid, que foi uma derrota, o Botafogo não foi mal. No primeiro tempo, o Botafogo teve algumas chances também, poderia ter aberto o placar, trouxe dificuldade para o Atlético de Madrid, que não teve muitas chances de finalização. E aí, no segundo tempo, sim, acho que o Botafogo foi se defender para tentar garantir o empate, a primeira classificação do grupo, né? O primeiro colocado no grupo. E aí acabou tomando um gol, poderia até ter tomado mais, mas fez um bom jogo, né? Num nível muito bom com o Atlético de Madrid. E o pior jogo do Botafogo talvez tenha sido contra o adversário mais fraco, contra o Seattle Sounders, porque o Botafogo, e não foi um mau jogo, tá? Quando eu digo pior, não quer dizer que foi ruim. O Botafogo foi bem, principalmente no primeiro tempo, abriu 2-0 e tudo mais. Aí no segundo tempo, sim, deu muito mole, deu muita chance ao adversário e poderia ter saído com um resultado bem pior. Né? O John fez uma boa defesa ali no finalzinho para garantir aquela vitória de 2-1. E se aquele jogo tivesse sido empatado, já era Botafogo nessa competição, provavelmente. Então, o Botafogo chega com a moral muito mais alta que o Palmeiras. Né? O Palmeiras, apesar de uma boa estreia contra o Porto, o Palmeiras depois fez um jogo ok com o Al-Ahly, sendo que o primeiro tempo muito ruim, o segundo tempo bem melhor. E esse último jogo contra o Inter Miami, meu pai do céu, jogo pra esquecer. É um jogo que ou lembrar e nunca mais repetir, né? Porque foi tudo muito ruim. Né? O Inter Miami teve muito espaço, os caras... O jogador do Palmeiras parecia estar admirando o Messi e o Soares jogando bola e não marcava, né? Os caras não tomaram uma butinada, meu irmão. Tem que dar a chegada dos caras, pô. Uma chance vai ter que jogar contra os caras, vai dar uma chegadinha. Acho que também o medo do cartão amarelo
fez muita coisa, mas o Palmeiras estava muito apático. Que pese que o Abel tomou decisões muito equivocadas com relação à escalação, né? Ele optou, o Aníbal não tinha condições, e acho que 99% da torcida do Palmeiras imaginava que ele fosse entrar ali com o Emiliano Martínez, que é o substituto natural. E ele entrou com o Lucas Evangelista, que não é um primeiro volante. Na lateral direita ele tirou o Giai e colocou o Marcos Rocha. E aonde todo mundo imaginou que entraria o Maurício, né? Porque quando o Maurício entrou contra o Al-Ahly, o Maurício foi muito bem. Então imaginava-se que o Maurício fosse ganhar essa posição do Rafael Veiga, mas não, ele entrou com o Rafael Veiga. Então ali, acho que pelo menos esses 3 equívocos que ele teve. Flaco Lopes pelo Vitor Roque, ali eu não critico muito não, né? Essa situação do centroavante do Palmeiras é muito engraçada, porque quando joga o Flaco Lopes, a gente acha que o Vitor Roque é melhor. Quando joga o Vitor Roque, a gente acha que o Flaco Lopes é melhor. Então, não tem muita crítica com relação a quem vai entrar de centroavante. Eu prefiro que o Vitor Roque inicie e o Flaco Lopes entre no segundo tempo, mas se for o contrário também, isso não pesa muito não. Agora, se o Aníbal não tiver condições, tem que entrar o Emiliano Martínez, não pode ser o Lucas Evangelista de novo, né? Não sei o que aconteceu com o Giai, se foi só por opção, acredito que sim, o Giai tem que voltar para a lateral, porque dá muito mais sustentação à defesa hoje do que o Marcos Rocha, e a defesa vinha sendo o melhor ponto do Palmeiras até o jogo contra o Inter Miami, que foi horrível. O Murilo está lesionado, né, já saiu por aí nas páginas, nos jornais e tudo, na mídia esportiva, que ele está fora do Mundial. Então fica a dúvida ali se vai entrar o Bruno Fux, que entrou contra o Inter Miami, ou se vem de Mikael, que geralmente era a dupla que fazia ali com o Gustavo Gomes quando o Murilo estava lesionado ali no início do ano. Então, o Palmeiras não pode ter, acho que não é hora para teste. No máximo que dá para a gente pensar é se o Alan, que para mim já está pedindo passagem nesse time, merece ou não ser titular. Embora ele tenha vindo bem entrando do banco, né, saindo do banco, entrando no segundo tempo, talvez ele mereça também uma chance aí como titular. Mas veremos aí o que o Abel nos reserva, né? Eu falei das atuações do Palmeiras, o que me pega muito também, apesar de eu achar que o Botafogo tem essa moral mais alta e por isso um leve favoritismo, a própria atuação do Botafogo contra o PSG, a atuação do Flamengo contra o Chelsea, foram realmente atuações brilhantes dos dois clubes brasileiros, acabaram diminuindo muito o que foi a atuação do Palmeiras contra o Porto. Eu não gosto muito desse tipo de análise, né? Eu prefiro analisar o jogo como ele foi ali na época, e na época ele foi um bom jogo, a torcida do Palmeiras saiu satisfeita do que o time apresentou, e com aquela sensação de que a bola não entrou, que os problemas eram de finalização, mas não foi um jogo ruim. Então eu mantenho essa minha análise, né? Eu não vou analisar esse jogo de novo em virtude desses outros jogos. Mas apesar disso, o Botafogo, pelas atuações que teve, pela moral mais alta, eu acho que entra com um leve favoritismo. A ver também como o Renato Paiva vai armar esse time, né? Porque ele perdeu um dos pilares ali dele, que é o Gregore, né? Ele estava entrando, pelo menos contra o PSG e contra o Atlético de Madrid, com 3 volantes, né? Junto com o Marlon Freitas e com o Alan. E talvez sem o Gregore ele mude o esquema. Talvez ele passe a ter um segundo meia, talvez ele possa ter um terceiro atacante ali, né? Junto com o Savarino e o Igor Jesus. Né? Fala-se talvez que o Cuiabano possa jogar improvisado, ou que o Arthur Cabral pode jogar ali, ou até mesmo o argentino Monturo. Então, vai ter com certeza surpresas dos dois lados, né? Pelo lado do Palmeiras, eu ia acabando me esquecendo também, tem uma discussão aí em várias mídias esportivas e até entre torcedores do Palmeiras, que é sobre o Estevão, né? O Estevão tá muito mal nesse Mundial, foram 3 jogos dele bem abaixo, nenhum bom jogo dele, apesar de ele ter ganhado 2 vezes o melhor da partida, né? Ele não foi, de fato, é votação popular, né? E ele deu uma declaração depois desse jogo contra o Inter Miami, que tá muito difícil dele ficar focado. Ele não explicou isso muito bem, se ele tá difícil, mas ele tá conseguindo, ou se ele não está conseguindo mesmo, e talvez ele tenha até prejudicado o Abel aí com essa declaração, porque se o Abel, eu acredito que o Abel vai mantê-lo no time titular, tá? Não acredito que vai mudar nisso. Mas se o Abel mantém ele no time titular e ele não joga bem,
aí as críticas vão começar. Mas tá vendo, o cara deu a declaração que não estava bem, o Abel manteve e tudo. E se não coloca, e o Palmeiras vai mal por alguma maneira, mas por que tirou o menino? Só porque ele deu uma declaração. Então é aquela coisa, né? Todo mundo vai analisar o resultado. Se o Palmeiras ganhar, qualquer decisão que o Abel tomar, nossa, o Abel é um gênio, tá tudo certo. Mas se o Palmeiras for mal, aí começa aquele negócio de fora Abel, que o Abel é pardal, que o Abel é isso, e várias críticas com relação a isso, principalmente aí se ele optar por não escalar o Estevão, por exemplo, né? Mas eu acredito ainda que ele será titular. Embora é muito difícil prever, né? Eu fiz aqui um pré-jogo de Palmeiras e Inter Miami, prevendo o time que ia jogar, e foi completamente diferente ali o que o Abel fez em campo. Então, esse é um vídeo mais curtinho. Eu não consigo colocar favoritismo, gente. Não consigo mesmo, né? Assim, quando eu digo que o Botafogo é levemente favorito, é leve mesmo, talvez 50 e poucos por cento contra 40 e poucos por cento, 52, 48, 55, 45, é algo assim mais de moral mesmo. Não consigo ver o time do Botafogo superior ao time do Palmeiras. O máximo que eu consigo ver assim, é um time mais organizado, sabendo mais o que fazer com a bola, né, principalmente muito bem posicionado na defesa, embora deve mudar de esquema em função do Gregor, e também porque vai enfrentar um time brasileiro, então não vai precisar se defender tanto quanto fez com o Atlético de Madrid e com o PSG. Então, o que a gente espera é que seja um excelente jogo, né? E que o Palmeiras saia vencedor. Eu sou torcedor do Palmeiras, então se for chorar, que chore a torcida do Botafogo. Mas eu não consigo ver aqui nenhum tipo de grande favoritismo, a não ser essa leve elevação de moral do Botafogo. Muito obrigado, meus amigos, se vocês chegaram até aqui. Curta, comente, compartilhe com os amigos. A gente está crescendo ali pouco a pouco, está pingando mais inscritos ao longo desse Mundial. Acho que o pessoal tem gostado aí do que a gente tem falado. Nos sigam nas nossas redes sociais. Nós temos o TikTok, o Instagram e o X, @Ouroporco. Muito obrigado e valeu!